Pois é, juízes, né, e procuradores, juízes federais, juízes do trabalho, procuradores do trabalho e procuradores federais fizeram hoje uma greve, uma paralisação. Eles falam que o objetivo disso não era interferir no funcionamento da justiça, mas há casos no país de audiências que foram adiadas por causa desse protesto. Os juízes já tinham marcado, né, esse protesto para hoje e confirmaram, mesmo com essa situação no Rio de Janeiro que a gente acompanha, né, viu desde ontem, decidiram manter a paralisação para hoje, dia 15. Muito tem se falado, a gente já discutiu sobre isso aqui no programa, sobre a questão do auxílio moradia, mas juízes e procuradores fizeram questão de dizer que a mobilização deles não é pelo auxílio moradia, não é pela manutenção disso, que eles até abririam mão disso. O que eles querem mesmo é um reajuste salarial. Os juízes cobraram que desde 2005 eles não têm um reajuste salarial, que eles têm uma perda ali, uma defasagem salarial que chega a 40%, que em 2015 eles encaminharam, 2016, perdão, eles encaminharam esse pedido de reajuste, um pedido de 16% para o Congresso, que deveria aprovar esse reajuste, esse aumento salarial, mas isso ficou parado. E eles argumentam que têm sofrido retaliações tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo. Citam, inclusive, daqui a pouco o Olavo vai falar sobre isso, essa briga, essa guerra fria que a gente tem acompanhado entre o presidente Michel Temer e o ministro do Supremo Tribunal, Luiz Roberto Barroso. Falam que isso também é um sinal da retaliação que os juízes vêm sofrendo. Lembrando que o salário, a remuneração de um juiz em início de carreira é de R$ 27.500, mas eles falam que há outras carreiras, como os advogados da União, que conseguiram, também pleitearam esse aumento salarial no Congresso Nacional, conseguiram e eles não. Então, eles falam que queriam deixar claro que não era uma questão sobre o auxílio moradia, mas sobre as perdas salariais que eles vêm, então, tendo desde 2005, Madá. E a gente viu também uma outra guerra fria hoje, uma guerra fria velada entre os juízes estaduais e os juízes federais. A princípio, havia a previsão de que a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, que contempla ali juízes de todo o país, são cerca de 14 mil juízes representados. A AMB também participaria dessa mobilização de hoje, mas ontem houve um recuo e a AMB decidiu não participar dessa mobilização, enviou uma nota à imprensa. Então, a categoria de juízes que reivindica esse aumento salarial e faz hoje esse protesto é a dos juízes federais. E hoje, durante esse protesto, antes eles conversaram com a imprensa e eles falaram que é um absurdo o que tem acontecido no país, porque as legislações estaduais, né, acabam fazendo com que muitos juízes estaduais e procuradores ganhem mais do que os próprios juízes federais. Então, eles pedem que isso seja equiparado. O movimento é também para que haja um modelo remuneratório unificado em toda a magistratura nacional. O que se paga na União, se paga nos estados. O que se paga nos estados, se paga na União. Não podemos ter uma situação em que existam vantagens, benefícios, tratamentos para a magistratura dos estados, do Distrito Federal e outro para a União. Existe uma só magistratura. Então nós queremos que haja, isso está no nosso documento, que haja um tratamento igualitário entre todas as magistraturas. Bom, e questionados ali pela imprensa se eles queriam, então, nivelar isso por baixo ou por cima, já que eles estão reivindicando uma equiparação salarial entre os juízes de todo o país, eles ficaram um pouco assim nervosos com essa pergunta, disseram que eles querem uma justiça, que eles querem que seja cumprida a Constituição, porque a Constituição determina, então, um reajuste anual, que é esse reajuste, né, que, segundo eles vêm sendo privados desse reajuste, que até abririam ali mão do auxílio moradia, mas que hoje o auxílio moradia é uma forma de compensar essa falta de reajuste que existe na carreira. E aí, questionados sobre essa equiparação, eles falaram que querem sim a equiparação, mas sem a perda de direitos, ou seja,
nivelar por alto, né? Nivelar pelo salário mais alto. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho, falou que por mais que o salário de um juiz, né, que chega a quase 30 mil reais, ainda que em início de carreira, pareça muito para uma parte da população que lida com um salário mínimo, a população precisa apoiar a categoria e precisa entender que o trabalho de um juiz, de um procurador, exige muita responsabilidade e muita qualificação, o que então justifica esses salários e todos os benefícios que eles recebem. O nível de qualificação que a sociedade quer de magistrados e membros do Ministério Público da União não é equivalente a uma discussão de um trabalhador que, por mais digno esteja lá se esforçando, etc., no mercado é um trabalhador básico. Nós temos que nos comparar com profissionais de nível superior. Nós ganhamos hoje menos, e eu digo para os senhores se quiserem fazer a verificação, do que um gerente jurídico de uma empresa média. Eu não estou falando de empresa grande, nem comparando com honorários multimilionários de advogados. E os juízes argumentam, por fim, que essa perda salarial tem feito com que a carreira de juiz e de procurador tenha ficado ali um pouco de escanteio e tenha atraído não os melhores, mas aqueles que estão dispostos a ficar com esse salário que eles consideram que não é o suficiente para a categoria. Então, eles disseram que a sociedade tem que se preocupar com isso sim, porque essas perdas salariais que os juízes, né, que os procuradores vêm acumulando, com as quais eles vêm lidando, essas perdas têm feito que não os melhores sejam atraídos, então, para ingressar na magistratura. Então, eles fazem a reflexão, né? Quais juízes queremos, já que o salário, segundo os juízes que participaram, né, desse protesto, juízes e procuradores, já que o salário, eles argumentam que não é um salário atrativo. Por isso, a sociedade, eles pedem que a sociedade compreenda, né, quais são os juízes, quais são as pessoas que estão dispostas a ingressar na carreira deles, que é uma carreira que, segundo eles, tem sofrido essa retaliação e essa desvalorização salarial. A questão é o que eles estão dizendo não é verdade. O que o doutor Robalinho disse não é verdade. O salário do final de carreira é menor do que uma pessoa com a qualificação deles ganha. Mas um promotor em início de carreira, um procurador em início de carreira, a qualificação que ele tem no escritório de advocacia não é mais de 5 mil, mas nem de jeito nenhum. Esses moleques que estão entrando, aí em Brasília você tem colega, esses moleques que estão entrando em concurso, quanto é que ganha escritório? 3 contos, 3,5, 4, suadão, 4, e tomando carcada todo dia porque faz petição errada. Vai olhar as coisas que o MP apresenta. Vem aqui dar entrevista pra gente, parece que prendeu Al Capone. Vai lá olhar a peça que eles apresentam, feito igual o nariz deles. Aliás, Lava Jato, Castelo de Areia, o caramba. Vai olhar se tem na peça que eles botam, que eles falam na entrevista. Se tivesse mesmo tudo que eles falam, tinha uma galera aí que já estava na cadeia há muito tempo. Quando eu trabalhei no Supremo, chegava coisa lá, que eles ficavam dando entrevista na imprensa, que tem isso, tem aquilo outro. Eles botavam coisa errada. A tal da fita da JBS, que enfiou lá sem perícia, história que ninguém contou. Esses preparo milagroso aí que os caras têm na hora de usar. Tá usando? Não é bem essa história, não. E salário de 30 mil é pouco? Gente que acha que pode fazer greve com salário de 30 mil no Brasil de hoje está qualificada para julgar os casos que envolvem a vida do cidadão brasileiro? Pergunto a vocês, não tem alguma coisa de muito errada feita com esses concursos públicos? A gente errou nesses concursos. Eles falam para cumprir a Constituição. A primeira coisa da Constituição é o quê? Todo o poder emana do povo. Povo brasileiro. Esses concursos estão zicados, porque nós pusemos, por meio desses concursos, pessoas que ganham 30 mil reais e estão achando pouco. E eles decidem sobre a nossa vida. Eu acho que nós temos que rever isso aí. O problema da carreira de juiz não é o salário de 30 mil, é o escalonamento.
entra ganhando demais, não tem nenhuma avaliação séria sobre o quanto produz, como julga e sai ganhando de menos. Não tem nenhuma punição para quem é ruim, não tem nenhuma valorização de quem é bom. É muita entourage, muita benesse. Eu tenho muitos amigos juízes em outros países. Por que aqui tem carro oficial? Por que não pode trabalhar de metrô, feito os caras vão na Espanha, na França, vai morrer, vai cair braço, vai cair perna? Gente, por exemplo, uma pessoa que tem um carro oficial, como é que vai julgar um caso que foi colocado ali numa briga de duas pessoas que moram na periferia? Ele tem mesmo condição? Eu acho que a gente precisa repensar tudo isso, Thaisa. Eu acho que essa greve faz com que a gente tenha de repensar o poder judiciário aqui no país. Eles não se ligaram disso. Muito bem fez a MB, que está ali no seu cantinho calada. Acho eu. Exato, no final ali, depois da fala deles, quando houve um momento para perguntas dos jornalistas, um constrangimento, viu, Madá? Porque, assim, os jornalistas começaram a questionar, né, se eles se achavam no direito de reivindicar algo ganhando 30 mil reais. Muitos deles ficaram insatisfeitos ali com as perguntas feitas. Depois eu até questionei o doutor Veloso, que é o presidente da AJUF, se essa questão, né, o fato de ele está dizendo, então, que há uma verdadeira desvalorização da carreira do juiz e que isso acaba não atraindo as pessoas por causa do salário. Perguntei se ele não achava que seria, de um ponto de vista até interessante, porque aí a gente está atraindo pessoas para o concurso público, está atraindo juízes que querem ser juízes porque, enfim, acham que tem uma vocação, querem se dedicar àquilo, e não por uma questão salarial. E ele falou que a gente não pode ser idealista e que tem que considerar que salário é sim importante. Então, com essa desvalorização, com esse salário que os juízes estão ganhando, ninguém vai querer fazer o concurso público para ser juiz daqui a uns anos. E aí o que a gente vai ver vai ser um enfraquecimento ainda maior da magistratura brasileira. Para você, já trabalhei como assessora da AJUFESP. Eles já queriam naquela época fazer uma coletiva falando isso. Eu falei, vocês não vão nunca na vida de vocês apanhar tanto quanto quando vocês falarem isso. Porque salário de 30 mil vai atrair os melhores em qualquer lugar. Pensa se você botasse um salário de 30 mil inicial para a polícia. A gente é até a melhor polícia do universo. Põe de 30 mil para professor. Imagina a nossa próxima geração, como as crianças vão ser bem formadas. 30 mil para professor, vai sair todo mundo querendo ser professor. Eu acho assim, a maior falta de noção que eu já vi na minha vida é esse espetáculo bizarro que a gente está vendo hoje. Está provado que não tem condição. Aqui estão dizendo, em todos os 3 poderes. Os outros poderes ganham menos, viu, Brasil? Os outros poderes ganham menos que essa galera. Não ganham bem assim, não, de salário inicial. Enfim, Thaisa, espero que pelo menos sintam falta dessa galera durante a greve, porque se não fizer falta, aí nós vamos ver que além de ganhar muito, trabalha pouco. O tiro vai sair pela culatra. É bom atrapalhar bem as pessoas essa paralisação, porque se não fizer uma catástrofe no país esse dia parado, aí nós vamos ver que tá saindo caro demais, né? Até amanhã, um beijo. Até amanhã.